As três fases do solo. O solo ele vai ter 4 componentes que vão interagir entre si. Os solos bons são aqueles que contêm conteúdos similares de água e ar, ocupando principalmente metade do seu volume. A quantidade de água que entra no solo por meio das chuvas irá controlar a quantidade de ar, o que virá a ser expulso para a atmosfera. As partículas minerais, principalmente aquelas que são muito pequenas, ou seja, as argilas, elas atraem a água do solo, determinando seu movimento e disponibilidade para as raízes das plantas. As partículas orgânicas, por estarem atuando como uma cola, elas vão unir as partículas minerais nos agregados, influenciando então o tamanho dos poros e a quantidade de água e ar presente em um determinado solo. Como estudamos o solo? Os cientistas, eles normalmente vão cavar grandes covas, esses buracos, para estudá-los. Eles têm normalmente 2 metros de profundidade, por 1,5 metro de comprimento e 1,5 metro de largura. Ou então eles vão observar barrancos de estrada. Uma face e um lado desse buraco ou barranco, eles vão receber o nome de perfil do solo. Tal perfil contém camadas aproximadas paralelas à superfície de terreno, quais são dominados horizontes. Portanto, um solo é composto por horizontes que podem variar quanto à cor, espessura, tipo de estrutura, textura, entre outras características. O horizonte mais superficial do solo é denominado de horizonte A. Geralmente ele vai apresentar uma coloração mais escura, devido à presença de matéria orgânica bastante decomposta, que vão então exprimir nesse horizonte, colorações pretas ou amarronzadas. Abaixo do horizonte A, normalmente a gente tem o horizonte B, da coloração amarela ou avermelhada, cuja cor ela é mais influenciada pelas partículas minerais do solo, uma vez que apresenta muito menos partículas orgânicas do que em relação ao horizonte A, que está logo acima. O horizonte C ele aparece abaixo do horizonte B. Ele está mais próximo da rocha e, por isso, geralmente apresenta fragmentos da rocha na sua massa. Sua coloração pode ser bem variada. Esse tipo de horizonte eles podem apresentar cor e espessuras bastante variadas. Eles podem também estar ausentes em determinados solos, ou então eles podem possuir uma sequência diferente. Pode ser comum de você encontrar o horizonte A e C, não está encontrando o horizonte B, ou então por aí. Não necessariamente você vai estar encontrando o horizonte A, B e C. Os diferentes tipos de solo. Os solos são corpos individualizados na paisagem e que podem ser separados ou agrupados conforme as características diferenciais ou comuns. Os estudos dos perfis do solo servem para observar suas características no campo. Morfologia e coletar a amostra dos horizontes a quais são levados para os laboratórios, a fim de executar dezenas de determinações, como os teores de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, alumínio, carbono orgânico, além de muitas outras. As observações morfológicas obtidas no campo, ou seja, cor, textura, estrutura, etc., e os resultados do laboratório possibilitam classificar o solo, ou seja, nomeá-lo. Praticamente todo o processo de identificação de solos inicia-se no campo por meio da observação morfológica detalhada do perfil, a qual possibilita a identificação, separação, delimitação e nomeação dos horizontes. Essas, então, são denominados horizontes diagnósticos, pois é a partir do exame e delimitação deles no campo que um perfil do solo é diagnosticado, ou seja, classificado. Os diferentes tipos de horizonte, eles são normalmente classificados por letras, que pode ser, por exemplo, H, O, A, B e C, esses 3 últimos que foram abordados anteriormente, são complementados por letras minúsculas, a fim de separar diferentes modalidades do mesmo horizonte. Sobre os solos do cerrado, que é o nosso foco. Os solos do cerrado se caracterizam pelo acentuado grau de intemperismo e pela sua acidez. O fato do relevo do cerrado ser antigo significa que seus solos foram bastante trabalhados por agentes intemperísticos, ou seja, o clima, água, vento. Esse processo de intemperismo ocorreu por meio da lixiviação, o que diminui em grau elevado a sua fertilidade ao longo do tempo. Porém, em contrapartida, um solo muito lixiviado significa que, muito provavelmente, ele vai conter muita argila na sua estrutura física, o que é benéfico para a agricultura. Os principais aspectos do solo do cerrado são a sua elevada profundidade e porosidade, o que permite uma maior filtração da água, embora o escoamento superficial também seja elevado em tempos de chuva. A ausência de fertilidade dos solos do cerrado foi resolvida na agricultura por intermédio da aplicação de técnicas
específicas, como a calagem, que é a correção da acidez por meio do calcário, adubação fosfatada e adubação potássica, entre outros. A maioria dos solos dessa região constitui-se, então, de elatossolos, que são altamente intemperizados, e argissolos, com uma série de limitações para a produção de alimentos, no que se diz respeito à baixa fertilidade natural do solo. São solos ácidos, que apresentam baixa disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, boro e cobre. E eles vão possuir ainda uma alta saturação por alumínio, bem como uma alta capacidade de fixação do solo. Os latossolos, então, são solos de intemperização intensa, chamados popularmente de solos velhos. Eles também têm a presença de um horizonte diagnóstico, que é o latossólico, e que características gerais como argila com grande predominância de óxidos de ferro, alumínio, silício e titânico, e argilas de baixa atividade, ou seja, ele possui uma baixa CTC. São fortemente ácidos e possuem uma baixa saturação por bases. Eles apresentam normalmente baixa fertilidade, exceto quando são originados de rochas mais ricas em minerais essenciais às plantas, acidez e teor de alumínio muito elevado. No entanto, eles possuem boas condições físicas para o uso agrícola, associados a uma boa permeabilidade por serem solos bem estruturados e muito porosos. O manejo desses latossolos requer, de um modo geral, a adoção de correção de acidez, adubação e nos climas mais secos de irrigação em função da exigência da cultura. A respeito dos argissolos. Os argissolos compõem 26,84% dos solos brasileiros e são o segundo maior tipo de solo, atrás apenas dos latossolos. Sua principal característica é o gradiente textural e a nítida separação entre os horizontes quanto à cor, estrutura e textura. São solos muito suscetíveis à erosão, quanto o gradiente textural é acentuado, ou seja, aquela textura aromosa, principalmente quando há presença de cascalho e relevo com fortes declives. A sua fertilidade química, que já é predominantemente baixa, ela fica mais baixa ainda. Quando a formação de textura média, argilosa e argilosa são indicadas de exploração agrícola, pois possuem elevadas capacidades de água disponível e boa reserva de minerais. Assim como os latossolos, eles apresentam grande quantidade de acidez, mas se diferem por apresentar teores de ferro. Devido à grande quantidade de características diversas que interferem no uso agrícola, além da ocorrência dos mais variados relevos, é difícil generalizar para a classe como um todo suas qualidades e limitações para o uso agrícola. De maneira geral, pode-se dizer que os argissolos são mais suscetíveis à erosão, sobretudo quando o gradiente textural é mais acentuado e o relevo é mais movimentado com forte declive. Nesse caso, não são recomendáveis para agricultura, prestando-se muito para pastagem e reflorestamento, ou preservação da flora e fauna. No estado do Mato Grosso, por exemplo, eles vão se distribuir numa extensão de aproximadamente 208 mil km², predominantemente no norte do estado. Os neossolos são constituídos por material mineral pouco espesso, com insuficiência de manifestação dos atributos diagnósticos que caracterizam os diversos processos de formação do solo, seja em razão de maior resistência do material de origem ou dos demais fatores de formação, clima, relevo ou tempo, que podem impedir ou limitar a evolução dos solos. Os neossolos apresentam alta ou baixa saturação por base, acidez e altos teores de alumínio e sódio. Eles vão variar de solos rasos até profundos e de baixa e alta permeabilidade. Os plintossolos. O Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos define essa classe como solos constituídos por material mineral, apresentam horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário, que são todos provenientes da segregação localizada de ferro, que atua como agente de cimentação. São solos fortemente ácidos, que podem apresentar saturação por base baixa ou alta, predominando aqueles que são de baixa saturação. Verificam-se também que são solos com propriedades sódicas e solódicas. Por serem formados normalmente sob condições de restrição à percolação da água ou sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, podem ser imperfeitos ou mal drenados.
Parte desses solos dessa classe tem ocorrência relacionada a terrenos de várzeas, áreas com relevo plano ou suavemente ondulado e menos frequentemente ondulado, em zonas geomórficas de baixada. Ocorrem também em terços inferiores de encostas ou áreas desurgentes. Sobre condicionamento, ele necessita de oscilação do lençol freático, quer de alargamento ou encharcamento periódico por efeito da restrição à percolação ou escoamento da água. Eles apresentam um baixo potencial agrícola, relacionado principalmente em relevo plano ou suave ondulado, podendo ser utilizado como cultivo de arroz irrigado. Os concrecionários podem ser utilizados para a produção de matéria para a produção de bases de estrada. As principais limitações dessa classe do solo para uso agrícola estão relacionadas à baixa fertilidade natural, acidez elevada e com limitações de drenagem. Além de cuidados com a drenagem, o manejo adequado dos plintossolos implica na adoção da correção de acidez e dos teores nocivos de alumínio à maioria das plantas de adubação, de acordo com a necessidade da cultura. Os alumínios no solo. Alumínio é um dos elementos mais abundantes da matriz mineral do solo, pois a maioria dos minerais primários das rochas e os minerais secundários que se formam durante o intemperismo são alumínio silicatos. Nos solos da região tropical, em estados mais avançados de formação, óxidos de alumínio, junto com os óxidos de ferro, são predominantes na fração argila. O conteúdo total de alumínio varia bastante entre as diferentes classes de solo da região do Cerrado, e dependendo do material de origem da formação do solo, pode enxergar até 45% de alumínio. Entretanto, muitas plantas, especialmente as cultivadas, são sensíveis à presença dessa pequena concentração de alumínio na solução do solo, ou nos sítios de troca catiônica dessa fase solo do solo. Entretanto, essa sensibilidade, então, vai resultar em uma fitotoxicidade e, portanto, o alumínio é considerado um elemento tóxico. Mas aí fica a pergunta, o alumínio ele é um elemento tóxico para as plantas nativas do cerrado? No sentido em que utilizamos o conceito de toxicidade para as plantas cultivadas, a resposta é um definitivo não. A maior parte dos solos do cerrado é ácida, com valores de pH que permitem a ocorrência do íon trivalente do alumínio de forma significativa, tanto na solução do solo como em sítios de troca catiônica. Nessas condições, as plantas cultivadas sensíveis à toxicidade do alumínio não crescem bem sem se elevar o valor de pH e diminuir a quantidade de alumínio no solo. Entretanto, as plantas nativas utilizam estratégias de exclusão ou de absorção desse alumínio sem nenhum efeito prejudicial para seu crescimento vegetativo, reprodução ou funções metabólicas. A presença de alumínio nos elementos de floema e outros tecidos metabolicamente ativos de folha e nas sementes comprovam a retranslocação de alumínio das folhas de espécies de cerrado. Enquanto algumas espécies parecem ser acumuladoras obrigatórias de alumínio, outras são acumuladoras facultativas.